boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai continuar nosso assunto sobre bactérias, né? Como na última aula a gente viu o geral sobre esses organismos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as doenças que as bactérias podem causar ao ser humano e as suas características. Então, as doenças infecciosas causadas por bactérias patogênicas que acometem o ser humano são denominadas bacterioses. Vamos começar falando sobre o botulismo, né? O botulismo é causado pela bactéria Clostridium botulinum, que tem a fórmula de bacilo e é uma bactéria anaeróbia. Então, lembrando que ela só vai viver em ambientes que não contêm oxigênio. A transmissão dessa doença ocorre pela ingestão de alimentos, que geralmente são alimentos enlatados ou em conserva, né, que contém essa bactéria, e essa bactéria ela produz uma toxina chamada toxina botulínica. Então, se o alimento estiver conter a bactéria ou a toxina, né, pode gerar o caso da doença. Os sintomas são vômitos, prisão de ventre, sede, dificuldade de deglutição, de engolir e de fala, e casos mais sérios, né, paralisia respiratória, que pode levar a óbito. A ingestão de mesmo a mínima concentração da toxina botulínica já pode gerar esses efeitos que tem rápida manifestação no corpo humano. Então, é uma doença perigosa, porque pelos sintomas muito agressivos e por essa característica de o contato mesmo com pequenas concentrações da toxina já pode desenvolver o caso da doença. A profilaxia, no caso, seria o controle, né, de qualidade da esterilização na produção de alimentos em conserva e enlatados, e sempre evitar a ingestão de alimentos enlatados que as embalagens sejam estufadas, amassadas, em conserva também, se o líquido da conserva estiver muito turvo, muito estranho, né? Evitar consumir isso, tomar muito cuidado. Muita gente faz conserva caseira, né? E por ser feito em casa não tem o controle de qualidade, e muitos casos a infecção é dada por esse motivo. Então, tomar esse cuidado e ficar atento ao consumir esse tipo de alimento, né? Aqui a gente vê uma lata estufada, né? E esse estufamento se dá pela produção de CO2 no metabolismo da bactéria. Tomar cuidado também, além dos alimentos enlatados em conserva, com o mel. O mel também pode trazer essa toxina, e ficar atento à proveniência desses produtos, né? Comprar de lugares que sabe que tenha o controle de qualidade. E no caso também de suspeita, ferver os alimentos em até 10 minutos, que a temperatura alta ela destrói a bactéria e também a toxina botulínica, né? Então, este é o botulismo. Agora vamos falar da cólera, causada pela Vibrio cholerae. A sua transmissão se dá por água contaminada, por fezes e vômitos de doentes, alimentos que seriam lavados com essa água, ou superfícies contaminadas,
ou até pode ser carregada. A bactéria pode ser carregada por moscas e outros insetos que tenham tido contato com qualquer local contaminado. Os sintomas da doença são diarreia repentina, fezes esbranquiçadas, febre, cólicas abdominais e vômitos. A profilaxia, né, seria o controle da qualidade da água, o destino adequado às fezes e o controle da movimentação de passageiros que vem de áreas que sabe que tem a doença da cólera, né? Então, essa doença pode ser considerada até uma questão de saneamento básico, por ser uma doença que está intimamente relacionada com a qualidade da água, né? E, consequentemente, com esgoto. Então, locais que não têm o saneamento básico e tratamento de esgoto têm potencial a mais de ter surtos de cólera. Então, claro, o saneamento básico é um método de profilaxia dessa e de muitas outras doenças que também estão relacionadas com a qualidade da água, né? Falando agora da coqueluche, é causada pela bactéria Bordetella pertussis. É uma doença principalmente infantil que acomete as vias respiratórias. Os sintomas iniciais coriza, que pode ser confundido com resfriado, mas depois a doença se desenvolve para uma tosse seca, acessos de tosse seca, né? E o que gera falta de ar na criança. A transmissão dessa doença, como é uma doença respiratória, né, é pela via respiratória. Então, se você inalar o ar com partículas contaminadas, ocorre a transmissão, né? A profilaxia, então, é a vacina pela tríplice bacteriana, que é uma vacina que contém anticorpos para 3 doenças diferentes, né? E está disponíveis aí no posto de saúde mais próximo. Mas aí é junto com a antitetânica e a antidifterica. Falando na difteria, né? É uma doença causada pelo bacilo Corynebacterium diphtheriae. A sua transmissão se faz pelo contato com a secreção do nariz, da garganta da pessoa infectada, ou gotículas de saliva eliminadas pela pessoa doente, né? Então, a transmissão é parecida até com a doença anterior. Os sintomas são dor de garganta, febre, perda de apetite e aparecimento de uma membrana branco-amarelada na garganta do doente, né, que é constituída por células mortas, pus e as bactérias. Normalmente se fala que são placas na garganta, né, e esse é um dos principais sintomas que identificam a doença. O tratamento é com soro antidiftérico e antibióticos, e a profilaxia é com a vacina, né, a tríplice bacteriana. Agora falando sobre a febre maculosa, causada pela bactéria Rickettsia. Essa transmissão se dá pela picada do carrapato, principalmente carrapato estrela. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, erupções cutâneas. E a profilaxia é o controle do carrapato, né, que é o vetor, e também
do contato que se tem com animais silvestres e rurais que podem ter esse carrapato, né? E assim, essa doença é típica de áreas silvestres, onde os humanos têm contato com os animais silvestres, e áreas rurais. Porque o carrapato estrela a gente pode ver ele em gado, cavalos, e animal silvestre é muito comum nas capivaras, né? Então acaba que os animais silvestres se tornam um meio de transportar a doença, apesar do vetor ser o carrapato estrela. E é uma doença grave, né? Em casos. Então é importante fazer o controle populacional dos carrapatos para evitar também o contato dele com as populações humanas. Agora, a febre tifoide, causada pela bactéria Salmonella typhi, que é um bacilo, né? A sua transmissão se dá por água e alimentos contaminados, especialmente alimentos crus, porque o cozimento deles, a temperatura alta vai causar a destruição da bactéria, né? Seus sintomas são febre alta, falta de apetite, dores musculares, diarreia, vômitos e manchas vermelhas na pele. Essa doença é uma preocupação principal durante períodos de chuvas, que causam enchentes, né? Por conta mesmo da questão da água contaminada, que tem a maior chance da população humana entrar em contato com essa água, né? E em locais que a infraestrutura é precária e as condições de saneamento básico, né, são precárias. Então aumenta-se a chance dos humanos entrarem em contato com essa água contaminada. A profilaxia tem vacina, né? Existe a vacina para febre tifoide, e acaba que também de novo, né, o saneamento básico, e nesses casos em que a transmissão se dá por água, também é uma forma de profilaxia para diminuir o risco, né, das populações que estão em áreas, que habitam áreas sem saneamento básico. Agora a gente vai falar sobre a hanseníase, né? Também conhecida como antiga lepra, que é causada por um bacilo, Mycobacterium leprae. A sua transmissão é por contato direto com os bacilos, né? Eles podem ser encontrados nas gotículas de saliva, secreções nasais e secreções feridas dos doentes. É uma bactéria que tem um período de incubação nas pessoas, né, nos infectados, muito grande, pode ir de 2 a 5 anos, mas também já foi vistos casos em que a infecção ocorreu na infância, mas a manifestação da doença mesmo só foi ocorrer na vida adulta da pessoa. Então tem um tempo de incubação ali, que a pessoa não sabe, né, porque não tem manifestação de sintomas, que a pessoa não sabe que tem a bactéria, muito grande. E as manifestações dessa doença, né, quando chega no estágio, né, da lepra, vamos dizer, seria chamada de leprastoma, que é o estágio mais grave da doença. Surgem manchas esbranquiçadas ou avermelhadas que não coçam na pessoa e tornam aquele local insensível, né? Então, a pessoa pode... muitas vezes ocorre uma queimadura, um arranhão, e a pessoa não sente. Então, isso até pode contribuir para a disseminação da doença, né? Que a pessoa pode se machucar ali naquele local, não sentir, e o
o fluido que possa ter ficado na superfície pode contaminar outra pessoa. E então, depois, continuando os sintomas do caso mais grave, né, ocorre a destruição da pele, das mucosas nasal, bucal e faringiana, dos olhos e das vísceras. Então esse é o caso realmente mais grave, mais avançado da doença. Mas apesar de antigamente ser uma doença que tinha um estigma muito grande, hoje em dia é uma doença que tem cura. Você pode ser completamente curado da hanseníase, mas o importante é procurar orientação médica com a menor suspeita dessa doença. E quanto mais cedo você descobrir, mais fácil é de restabelecer as feridas, né, as manchas da pele, as lesões, quando é descoberto precocemente. Em casos mais avançados seria mais complicado, né? Mas pode ser feito uso de cirurgia plástica para auxiliar na reparação, na restauração das partes atingidas. Mas é importante sempre diagnosticar o mais cedo possível, porque existe cura sim. Aí, o Brasil, né, é o segundo país com mais casos de doenças, e é importante desmistificar essa doença, né, porque é uma doença que tem cura, que apesar com o estigma histórico vou isolar os leprosos todos juntos, né, para não transmitir a doença, hoje em dia é uma doença que é controlável, mas é importante o diagnóstico cedo, né, para evitar o mínimo de danos à pessoa infectada. E é isso. Agora vamos falar da leptospirose. É uma bactéria do tipo Spiroqueta. A transmissão se dá pelo contato com a água ou outros materiais, superfícies contaminados com fezes ou urinas dos animais hospedeiros da bactéria, que são principalmente os ratos e camundongos. Os sintomas da leptospirose é febre, hemorragia e necrose dos tecidos, que podem ser os órgãos internos, atingindo principalmente os rins e o fígado. A profilaxia, o tratamento da doença, né, seria a eliminação da fonte de infecção, ou seja, o controle das populações de ratos e camundongos, né, principalmente áreas urbanas, onde esses animais conseguem se proliferar de maneira abundante. E também o saneamento básico, novamente, é importante para evitar o contato de água contaminada com as populações urbanas. E para trabalhadores, vamos dizer, trabalhadores que tenham contato com águas contaminadas de esgoto, o uso de vestimentas protetoras, né? A leptospirose, então, o seu ciclo se dá, né? Os ratos e camundongos são carreadores assintomáticos, então eles são vetores da doença. Pode se passar para outros animais, outros tipos de animais, tanto para os humanos também, por meio da contaminação da água e do solo, ou contato com as fezes e as urinas dos ratos e camundongos. Agora falando da peste bubônica, né? Também é uma doença historicamente urbana, né? Que se dá a transmissão pela pulga de ratos. Então, a pulga dos ratos são vetores dessa doença, e como a população desses animais é maior em áreas urbanas, é uma questão urbana, né?
E a manifestação dessa doença pode se dar de duas formas, bubônica ou pneumônica. Na manifestação bubônica ocorre a formação de inchaços ganglionares, os gânglios linfáticos, que ficam chamadas de bubões, né? Então formam bolhas, né? Bolhas que ficavam roxas, quase pretas, por isso que também é chamada da peste, era chamada de peste negra, né? Na Idade Média, que esses gânglios podem, principalmente localizados na região da virilha, mas também podem estar espalhados por todo o corpo. E a forma pneumônica, né, traz clássicos sintomas de pneumonia e de problemas respiratórios. A profilaxia dessa doença seria o controle das populações de ratos e pulgas, principalmente em ambientes urbanos. E a peste negra, hoje em dia, apesar de não ser tão expressiva, né, quanto outras doenças, na Idade Média ela fez um grande estrago na população humana. Na época do Império Romano, diminuiu quase 50% da população, enquanto no século XIV, essa doença gerou 25 milhões de vítimas, que era aproximadamente, na época, um quarto da população de todo o continente europeu. Falando agora sobre a meningite. Esse nome meningite, na verdade, seria especificamente, né, a inflamação das meninges. As meninges são as membranas que são 3 membranas que envolvem o sistema nervoso central, então o cérebro, né, e a medula. E essa doença ela pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. No caso da meningite bacteriana, que vai ser relevante para a gente no momento, é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, conhecida como meningococcus. Então, a sua transmissão se dá por inalação de ar contaminado. E os sintomas são febre alta, náuseas, vômitos, forte dor de cabeça, sonolência. E o sintoma típico para a identificação dessa doença é a rigidez dos músculos da nuca, né? E quando você tenta abaixar a cabeça, a pessoa não consegue encostar o queixo no peito. Então esse é o sintoma clássico, né, de meningite. Aí, aqui para vocês verem, as meninges, elas se tornam inflamadas, no caso, e também é uma doença séria, né, que deve ser identificada e tratada rapidamente, pois a doença pode ser fatal se não for tratada rapidamente, né. Agora falando da pneumonia. A pneumonia é uma inflamação dos pulmões, que podem ser causadas por alguns tipos de bactérias, mas a mais comum é a Diplococcus pneumoniae, chamada de pneumococcus. Os sintomas são febre alta, tremores, tosse com expectoração amarela ou cor de tijolo e dores no peito e nas costas ao tossir ou respirar. O tratamento se dá com antibióticos, né, a administração de outros medicamentos para os sintomas e repouso da pessoa doente. E além do pneumococcus, né, pode também ocorrer a pneumonia causada por bactérias oportunistas. Então,
por exemplo, temos uma bactéria normalmente na microbiota da nossa garganta chamada Streptococcus pneumoniae. E normalmente ela não é patogênica, né? Mas quando há uma queda na imunidade da pessoa, essa bactéria pode se proliferar de maneira abundante, invadir os pulmões e causar um quadro da pneumonia, né? Então, a pneumonia causa dano aos pulmões, que pode ser vista em raio-x torácico. Aqui, essa parte mais branca, né, é onde teria o dano maior. E o sintoma de tosse, lembrando a importância da maneira certa de se tossir e de espirrar, né, sempre no cotovelo, para evitar a proliferação maior de doenças respiratórias que são passadas por secreções respiratórias, né? Agora vamos falar da sífilis. A sífilis é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallido do tipo espiroqueta. A sua transmissão se dá por contato sexual sem proteção, transfusões sanguíneas ou através da placenta, né, de gestante para o feto. Os sintomas, essa doença ela tem 3 fases. Na fase primária, que ocorre de 2 a 3 semanas após a infecção, pode surgir feridas com a borda endurecida e normalmente indolores, que são denominadas cancro duro. Essas feridas podem aparecer nos órgãos sexuais, na boca e outras partes do corpo. Já na fase secundária, que ocorre de 1 a 3 meses desde o aparecimento do cancro duro, surgem manchas avermelhadas por todo o corpo, dor de cabeça e feridas na boca e na garganta. Na fase terciária, né, que seria a fase mais avançada da doença, o sistema nervoso central e o coração podem ser atingidos, resultando em casos de cegueira, distúrbios mentais, né, e doenças cardíacas, paralisia e podendo chegar à morte. A sífilis é uma doença também tratável, né? Não é uma doença que tem cura, que é completamente erradicada da pessoa, mas é uma doença tratável. Então, no diagnóstico, é importante também o diagnóstico inicial, né, cedo da doença, para poder tratar os sintomas e controlar mesmo a doença. O diagnóstico inicial é feito pelas lesões na pele, né, pela biópsia dessas lesões, mas em casos mais adiantados é só apenas por exames de sangue. E o tratamento da doença é feito com antibióticos. E lembrando sempre que a profilaxia, né, o sexo com proteção, evitar o compartilhamento de agulhas, né? E é isso. Agora falando da gonorreia. A gonorreia também é uma doença sexualmente transmitível, causada pela bactéria Neisseria gonorrhea, conhecida como gonococcus. A sua transmissão é pelo contato sexual sem proteção, então a profilaxia novamente, sexo protegido. Os sintomas são sensação de ardência na uretra durante a micção, né, quando você for fazer xixi, aumento de gânglios na região da virilha e corrimento amarelo, um pus espesso que sai dos órgãos sexuais ou da uretra.
o tratamento e a profilaxia é o uso de antibióticos, exames periódicos para ver se não tem infecção, né? E, claro, o uso de proteção em atos sexuais. Em mulheres, a doença pode ser assintomática, por isso que se torna mais importante ainda os exames periódicos, né? Os exames preventivos periódicos para ver se não está infectado por ser assintomático. Porque também a doença das mulheres pode causar a esterilidade, porque ela causa dano às tubas uterinas. E falando agora do tétano. O tétano é um bacilo, da bactéria Clostridium tetani. É uma bactéria que tem capacidade de se esporular, então ela fica presente no ambiente, né, por muito tempo. O esporo lembra a estrutura que é resistente à bactéria, por isso que é o perigo de se cortar em pregos enferrujados, latas, água suja, galhos, espinhos ou até no solo, porque essa bactéria fica esporulada e pode estar presente nesses locais. Então, você se cortou num prego enferrujado, por isso que todo mundo fala, vai tirar tétano, porque pode ter o esporo do tétano ali naquela superfície, né? Os sintomas da doença são contrações e espasmos dos músculos do rosto, da nuca, da parede do abdômen e dos membros. Esses espasmos, em casos mais graves, podem causar asfixia temporária e, consequentemente, pode levar à parada respiratória. E é comum a penetração das bactérias em feridas, né? Então, qualquer corte que tenha um contato com o ambiente que está infectado com a bactéria pode ocorrer a infecção. Então, sempre tomar muito cuidado, né, com andar descalço em lugares que você não sabe, se tem alguma ferida, o contato com água suja, porque também o tétano é uma doença perigosa, né, mas que também tem vacina e se você teve o contato com algum lugar suspeito, se você teve um ferimento num prego enferrujado, é importante a aplicação de reforço da vacina se você não foi vacinado há menos de um ano. É importante também fazer a limpeza do local da ferida e acompanhar mesmo o desenvolvimento dessa ferida, né? Caso a pessoa nunca tenha sido vacinada, tem tratamento com soro antitectônico e antibióticos. E depois a vacinação, que não deixa de ser importante, se você já tenha tido a doença ou não. E agora, falando sobre a tuberculose, que é causada por uma bactéria do tipo bacilo, Mycobacterium tuberculosis. A transmissão se dá pela inalação de ar contaminado, pelos gotículos de catarro, que são eliminadas pela tosse, espirro ou fala de uma pessoa doente. Por isso é sempre importante de tossir, tapar a boca, tapar a boca com o cotovelo ao tossir e espirrar. E, né, também o uso das máscaras que se tornou tão evidente no momento, como que elas são importantes mesmo em momentos de não pandemia, né?
É, eu acredito que aqui no Brasil nunca teve essa esse costume, né? Mas em países do leste da Ásia, sempre teve esse costume de usar máscara quando, mesmo antes do Covid, né? Tipo, se a pessoa tava se sentindo um pouco mal, espirrando, tossindo normalmente, tipo, um resfriado básico, eles tinham esse costume de já usar uma máscara, né? Pra evitar de contaminar outras pessoas. Então, eu acho que deve ser uma coisa que com certeza podia ser levada depois do controle do Covid, que não só por causa para continuar controlando o Covid, né, mas também para evitar qualquer doença respiratória assim que é transmitida por gotículas de que saem na tosse, no espirro e tal. Acho que devia ser uma coisa que a gente devia levar para além do momento atual. É chato, mas, né, melhor do que ficar doente. Voltando para a tuberculose, os sintomas da doença são os iniciais, semelhante a uma gripe, mas na sua fase inicial, na sua fase avançada, perdão, vai ser tosse contínua com catarro, dor torácica, emagrecimento, febre e eliminação de sangue no escarro, né, ao tossir. A bactéria, né, da tuberculose, ela vai causar dano aos pulmões, né, primeiro em pequenos nódulos chamados tubérculos, e depois esses tubérculos vão aumentando, até formar grandes cavidades no tecido pulmonar que causam mesmo, né, a deterioração do tecido pulmonar. Por isso que nos casos avançados da doença tem a eliminação de sangue na tosse. O controle da doença pode ser feito com a detecção na fase inicial por meio de raio-x torácico, parecido com a pneumonia, né? Porque esses nódulos e essas cavidades formadas, elas vão aparecer no raio-x. E o tratamento é feito com antibióticos e repouso, e a profilaxia da doença é feita com a vacinação. A famosa vacina que a gente toma quando é criança, né? A vacina BCG. Ela é a vacina da tuberculose. Então, por isso que é tão importante manter sempre a vacinação em dia, vacinar desde do nascimento, né? Todas as vacinas recomendadas pelos órgãos de saúde, porque, né, são quantas doenças a gente não viu aqui que a vacina já resolve ou ajuda, né, a não causar um caso tão grave da doença. E também das doenças que a gente viu na aula de vírus, que a vacina é importante para profilaxia e para evitar mesmo ficar doente. Então, sempre vamos nos vacinar. Aí, mostrando, né, como é que ocorre os tubérculos e a cavitação do pulmão na tuberculose. Então, forma mesmo, né, cavidades pela deterioração do tecido do pulmão e erosão mesmo do tecido.
E os sintomas iniciais, né, da fase inicial, que é bem os sintomas de gripe, mas lembrando que pode ser frio, suor noturno, fraqueza, o catarro, né, e a tosse. Então, esse só é a tuberculose. A gente viu hoje as principais bacterioses, né, que são de interesse para a população humana. E foi isso para a aula de hoje, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.